Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 25 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que analisam, discutem, debatem o que está acontecendo no mundo de hoje. O tema dessa edição é as eleições americanas. É um tema incontornável, inescapável, sem dúvida, o tema que essa semana está colocado na mesa, onde o mundo inteiro discute. Nós estamos gravando esse programa no sábado, à noite, 7 de novembro. Hoje à tarde, o Joe Biden conseguiu os números de delegados necessários para garantir a sua vitória. Para que vocês tenham a ideia do que nós estamos falando, né, de onde nós estamos falando, eu gostaria de mostrar para vocês, essa é a primeira página do jornal do New York Times, exatamente nesse momento, onde você tem o anúncio da derrota do Trump pelo Biden, né? No final, nós notamos aqui que, no voto, o Biden teve 74 milhões e 523 mil votos, ao passo que o Trump teve 70 milhões de votos e 356 mil. Em termos do número de delegados, nesse momento que nós estamos gravando esse programa, o Biden tem 279 e o Trump 214. O Senado, estamos 48 para os democratas e 48 para os republicanos, e na Câmara nós temos 215 para os democratas e 195 para os republicanos. Então, é exatamente nesse contexto, né, que nós vamos fazer a nossa análise de hoje. E para isso, contamos aqui com a nossa mesa tradicional. Em primeiro lugar, Luiz Carlos Prado, nosso decano. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Prado, nesse debate. E aí, vamos discutir as eleições americanas, Prado? Vamos nós, vai ser um prazer fazer isso mais uma vez, agora em cima da hora, né? Acabamos de ter as notícias, vamos poder tentar fazer um pouco os cenários para aquilo que nos interessa, né? A parte da economia. Valeu, Pradinho. Bom, aqui ao meu lado também, mais um professor. Bom, Eduardo Baixa. E aí, Eduardo Baixa, bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conversas, nesse debate. Vamos discutir no calor do jogo, né, Baixa? É isso, Bicalho, boa noite, né? Obrigado. Como você falou, é o tema inescapável, né? E, bom, Pensilvânia quebrou nosso galho, né? Quer dizer, o resultado saiu um pouquinho antes aqui da nossa gravação, né? Então a gente pode falar, né, agora tendo, né, com propriedade, né, já tendo o resultado, né, quem será o novo presidente dos Estados Unidos, né? Valeu, Baixanzinho. Numa Mazati, nosso grande amigo francês, mais uma vez aqui nessa nossa mesa redonda. E aí, Numa, vamos conversar sobre as eleições americanas, né? Sem... Gosto do tema. Vamos. Em cima do laço. Vamos debater. Vamos debater. E vamos ver se é um bom debate. Valeu, Numa, valeu pela sua presença. Eduardinho Costa Pinto, nosso valoroso zagueiro de Jequié, errou das cadelas e defesas. Vamos lá, Dudu. Eleições americanas, Dudu. Boa noite a todos. Depois dessa apresentação, falar o quê, né? Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, né? Isso. Olha, você falou dos dotes dele como zagueiro, né? Enalteceu, mas foi uma voadora no Dudu, hein? Eu sei que foi um zagueiro maldoso, exato, né? Exato. O pessoal não sabe esse passado do Dudu como um zagueiro viril, né? Exatamente. Bom, senhores, vamos lá, deixar de papo furado, vamos para o jogo. Lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa aqui também no formato de podcast, né? Canal IE-UFRJ, e você encontra em todos os agregadores, aí você encontra esse podcast. Bom, para começar, Luiz Carlos Prados, o nosso decano. As eleições americanas, Prado. Rola essa bola. Bem, para começar, a coisa boa. Saiu um governo de uma figura sempre imprevisível, crítico da ciência, da razão, defensor de uma agenda em vários temas
contrária às tradições do iluminismo, realmente uma figura muito nociva, não apenas para os Estados Unidos, mas certamente para o mundo todo, né, pela sua postura, com vários admiradores em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então, isso é muito positivo. Mas vamos trazer para aquilo que nos importa. Que cenário nós podemos botar adiante, o que está aí colocado? Bem, como sempre, nessas horas, nós vamos procurar o que parece ser as figuras que estão formulando o programa do novo governo. Então, eu fui olhar um pouquinho o que vem falando Ben Harris, que é o principal assessor econômico do Biden, que, aliás, não é um acadêmico, estrito sensu, é muito mais um assessor parlamentar, fez todo um PhD, ele, se eu não me engano, foi pela universidade, foi George Washington University, trabalhou no Brooklyn Institution, trabalhou em várias, trabalhou no Congresso americano, etc. Bem, ele é um especialista em orçamento e emprego. Ele foi um dirigente do chamado Projeto Hamilton Project, que vem defendendo a necessidade de se dar um olhar mais cuidadoso para a questão do emprego nos Estados Unidos. Ou seja, essa eleição foi decidida, assim como a eleição anterior, por mudança de votos no chamado Rust Belt, nas áreas de desindustrialização americana. O Biden, o Trump antes, apresentava alguma coisa que parecia melhor, principalmente para esse trabalhador branco, no passado vinculado aos sindicatos, mais conservador, não está preocupado com a questão identitária, mas está preocupado com o seu emprego. Esse trabalhador que foi muito prejudicado, a renda real desse trabalhador vem caindo desde os anos 70. Um estudo, inclusive, desse Hamilton Association mostrou que nos últimos 20 anos a renda real desses trabalhadores caiu significativamente. Se eu não me engano, foi 20% de 1990 a 2013. Então, de alguma maneira, esse novo governo vai tentar olhar para isso sob o ponto de vista americano. Ele já vem anunciando um aumento de impostos, tanto para o setor corporativo como para as pessoas físicas. Imposto de renda é a principal receita tributária do governo americano, e é sobre isso que eles vão trabalhar. E já vem também anunciando um pacote de mais de $1 trilhão para a recuperação da economia americana. Bem, então, isso é bom para os Estados Unidos, mas como acontece com muitos governos democratas, o grande exemplo é Johnson, que foi excelente nos Estados Unidos, foi importante na área de direitos humanos, na questão da agenda de integração social da nova sociedade, nem sempre é tão bom assim para o resto do mundo. O Biden representa uma agenda também democrata nas relações econômicas internacionais, que, se por um lado é bom para nós no sentido de ser mais racional e mais preocupado com questões de direitos humanos e ambiental, é muito pragmático e um forte defensor da agenda americana. Ele certamente vai continuar e talvez até aumentar a pressão sobre a China, vai procurar reconstruir a base na OTAN e vai atuar internacionalmente. Eu não acho que o Brasil vai ter nenhuma facilidade. O Brasil tem agora a questão de uma concorrência para o 5G, que, se não me engano, está não apenas a Huawei, mas está a Ericsson e está a Nokia, finlandesa. A meu ver, o Brasil vai continuar sendo pressionado pelos Estados Unidos e não fazer negócio com a China. Talvez o Biden vai ser um pouquinho mais sutil, usar os caminhos institucionais, não vai ser tão verborrágico e tão simplório na maneira de comunicar agressiva e na imprensa do Trump,
mas a linha continua a mesma. Então, na área de relações internacionais, o Brasil vai ter muitos desafios, o que, dado a natureza do nosso governo, não nos ajuda muito. Então, resumindo, eu acho que vai ser um governo progressista para os Estados Unidos, muito provavelmente vai enfrentar problemas grandes que terão que ser enfrentados na economia americana, mas será a economia mundial nós continuaremos a viver um período de instabilidade, inclusive de uma disputa por hegemonias entre os Estados Unidos e a China, principalmente na área econômica. É isso. Bastianzinho, e aí? E as eleições americanas? O que você acha? Bom, para começar, para entrar na conversa, né, eu queria pensar algumas coisas que o Luiz Carlos falou. Bom, é possível, até mesmo provável, né, que esse governo Joe Biden seja um dos governos mais progressistas do Partido Democrata, tá? Ao menos na intenção, né? Isso talvez seja até um imperativo, tá? Em função do crescimento dentro do partido, tá? De algumas figuras mais à esquerda, né? Que participaram, inclusive, da disputa pela indicação, né? Como o Bernie Sanders, que já é a segunda vez que ele disputa a indicação, o caso Cortez, tá? Até em algumas coisas pode-se falar a Elizabeth Warren, né? Então, do ponto de vista da sua agenda, tá? Pode sim ser um governo democrata mais progressista, tá? Ao menos na intenção. Agora, a questão é quais são os graus de liberdade, tá? Para, na prática, levar à frente, tá? Uma agenda dessa natureza. Tá? Primeiro, até por grupos, eventualmente ligados ao empresariado, tá? que apoiam o Partido Democrata, a pressão que esses grupos podem fazer contrariamente a agendas dessa natureza. Tá? Um dado relevante, que acho que talvez o Dudu queira comentar, tá? Queira explorar melhor, um tema que o Dudu talvez queira explorar melhor, foi um referendo, agora um plebiscito que houve na Califórnia, tá? Em relação a uma chamada proposta 22, né, que daria um conjunto de direitos aos trabalhadores da economia informal, que eles chamam lá de gig economy, né? Enfim, trabalhadores, por exemplo, motoristas de Uber, né? Estava em votação lá na Califórnia para se, enfim, esses direitos deveriam ou não ser concedidos a esses trabalhadores, e a escolha pelo voto popular foi que não, né, de não conceder esses direitos, tá? Ainda que os empregadores tenham negociado, né, enfim, eles vão conseguir alguma coisa, tá? Mas muito menos do que poderiam se o resultado fosse outro no pleito, né? E, enfim, as empresas, né, desse setor, né, desses aplicativos, tá? Enfim, foram gastos ao total 224 milhões de dólares nessa campanha e, enfim, informações do The Economist dão conta que 90% desses gastos foi feito, tá, por parte dessas empresas para vetar essa legislação que daria proteção a esses trabalhadores. Então, quer dizer, é muito provável, né, que haja resistências da parte de grupos que apoiam o partido, que apoiaram o Partido Democrata, que tradicionalmente apoiam o Partido Democrata, tá, no sentido da viabilização dessa agenda, de levar essa agenda adiante. Isso por um lado. Tá? Por outro lado, mesmo que haja uma tentativa do partido, do governo Biden, tá? De colocar propostas dessa natureza em votação, tá? De realmente levar à frente uma agenda dessa natureza, tá?
isso pode encontrar, no que tiver que passar pelo Senado, isso pode encontrar uma forte resistência. Na verdade, a tendência é que encontre uma resistência, porque ainda que a eleição esteja indefinida, né, por enquanto está empatado no Senado, as indicações são que as cadeiras remanescentes irão para o Partido Republicano. Tá? Então, quer dizer, a tendência é um Senado de maioria republicana. E ainda que em algumas votações republicanos possam votar junto com os democratas, a tendência é que naquelas votações em que um governo Biden eventualmente tente aprovar legislações, enfim, medidas mais na linha mais à esquerda, né, do Partido Democrata, quer dizer, de uma agenda mais progressista, aí é de se esperar, tá, que esse Senado de maioria republicana vote contrariamente. Tá? Então, o governo Biden, tá, ele vai encontrar limitações internas do ponto de vista dos grupos de pressão, tá, querendo obstruir uma agenda mais progressista, e mesmo que ele tente levar adiante essa agenda, tá, ele pode ficar encaixotado no Senado, no que tiver que passar pelo Senado. Tá? E aí, né, diante do quadro que você apresentou muito bem, Luiz Carlos, ainda que depois, talvez o Numa apresente dados, tá? Se eu não o fizer, eu falo sobre isso mais adiante, sobre dados do governo Trump, tá? Em que houve um aumento dos salários para o pessoal, digamos, de mais baixa renda, trabalhadores, né, que estão ali na parte mais baixa ali da distribuição. Tá? Mas, de todo modo, a tendência que se observa nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, né, é de uma precarização do trabalho, Oi? Uma coisa, Eduardo, pode comentar esses dados? Eu acho importante você comentar agora. Né? Agora? Isso. Tá. Uhum. Então eu vou puxar para uma... vou me alongar um pouquinho mais, só chamar a atenção, então, que, de fato, há um quadro nos Estados Unidos de mais longo prazo, né, de precarização do trabalho, de piora da distribuição de renda, de redução das possibilidades de ascensão social, tá? O que colide exatamente com uma ideia que é muito importante, né, dos Estados Unidos, né, que é a ideia da terra das oportunidades. Tá? Os dados mostram que isso vem se reduzindo fortemente nas últimas décadas. Então, quer dizer, há uma ânsia por mudanças, né? E aí não necessariamente, mesmo que queira, o governo Biden conseguirá levar adiante uma agenda para atender essas demandas. Agora, chamando a atenção, então, como já que o Numa né, comentou agora para eu falar sobre esses dados, tá? Eu acho que uma questão para a gente pensar, né, o porquê que o Biden foi eleito. Isso aqui eu não pretendo, né, dar uma resposta propriamente para isso, tá? Mas por que o Biden foi eleito? Porque no começo do ano, antes da Covid, as indicações eram de uma eleição, de uma reeleição razoavelmente tranquila do Trump. Tá? Então, é de se pensar que a abordagem que o Trump teve em relação à pandemia, tá? O discurso negacionista, tá? Reduzindo a importância e os riscos da pandemia, jogou um peso importante aqui. Tá? A gente pode pensar que não houve uma resposta adequada do ponto de vista de apoio à população, não no que diz respeito à saúde, mas de apoio financeiro, né, social. Agora, os dados não necessariamente mostram isso. Segundo o The Economist, o governo norte-americano gastou 12% do PIB, tá, em medidas fiscais em resposta à Covid, né, enfim, de apoio à população. Seria no gráfico que eles mostram, tá?
seria o maior gasto, mundialmente teria sido feito pelos Estados Unidos, tá? Em proporção do PIB. Então, existem questões aqui para pensar, mas enfim, acho que eu já estou me alongando demais, talvez outros queiram falar sobre esses dados, senão eu retorno mais adiante, né? Vamos passar para o Dudu e para o Numa. Obrigado, Bastian. Numa, como é que você viu esse processo das eleições americanas? Há muito para dizer. Bom, um pouco na linha do que comentou agora o Eduardo Bastian, de facto, o que a gente observa nos Estados Unidos há, vamos dizer, no mínimo umas 4 décadas, né, desde, na verdade, a chegada ao poder do Reagan, e uma tendência a um crescimento da desigualdade na distribuição de renda, né? E nesse sentido, é um elemento provavelmente chave para entender tanto o voto pelo Trump quanto o voto pelo Biden. Tá? Então, se a gente for... em programas anteriores, já tinha mostrado uns dados sobre distribuição de renda nos Estados Unidos. Eu acho que um elemento fundamental é justamente a degradação muito forte da participação na renda total do país daqueles trabalhadores menos remunerados. Isso é um ponto fundamental. Participa de uma pauperização dessa parte da população, que aí as estimativas vão depender do critério que for usado para designar os trabalhadores pobres, mas vamos estimar que uns 40% da força de trabalho americana se enquadraria nesse grupo. E esse grupo, na verdade, se a gente for olhar, ele nessa eleição, como tinha sido, aliás, o caso na eleição passada, ele é muito rachado. Tá? Porque a gente observa que o Trump conseguiu, de novo, uma votação expressiva por parte dos trabalhadores pobres, brancos e até de uma parte dos trabalhadores pobres latinos. Lembrando que o voto latino que tinha para o Partido Republicano, para o Trump, que tinha representado 28%, total do voto latino na última eleição, na eleição de 2016, agora representou 34%. Então, ele ganhou força nesse eleitorado latino. Talvez por outras razões que não são só ligadas, obviamente, à questão econômica. Mas há, claramente, por parte desses trabalhadores brancos, um sentimento de ter sido grandes vítimas das últimas décadas. Tá? Vítimas do processo de desindustrialização, que, de fato, acabou com basicamente todas as indústrias intensivas em mão de obra. E, nesse sentido, não é um acaso se o Trump tinha vencido os estados da chamada Rust Belt, no norte dos Estados Unidos. Bom, dessa vez não foi o caso, mas mesmo assim as votações foram muito apertadas. Né? E do outro, a gente tem um grupo também de trabalhadores pobres que pertencem às minorias nos Estados Unidos. Trabalhadores negros e trabalhadores também e uma parte dos trabalhadores latinos. Tá? E são comunidades assim que também sofreram extremamente com o que aconteceu nas últimas 4 décadas, tá? Mas que, ao mesmo tempo, além desse sofrimento
socioeconômico continuam sofrendo de preconceitos, inclusive preconceitos expressos em inúmeras oportunidades pelo Trump. As últimas vezes, vamos dizer, foram depois foi na ocasião das manifestações do movimento Black Lives Matter, né? E tudo isso mostra que, na verdade, no caso da eleição americana, é muito importante pensar nessa dimensão socioeconômica, mas tem também outras dimensões. E eu acho que a dimensão, vamos dizer, racial, no caso dos Estados Unidos, também é muito forte, porque os preconceitos assim são muito enraizados. Provavelmente o Trump ajudou a externalizar mais ainda preconceitos que já existiam, que já se manifestavam na atitude da polícia, vamos dizer, segregação de facto da qual sofrem parte das comunidades, assim, as comunidades negras e latinas nos Estados Unidos. Então, acho que assim, para a análise dessa eleição, como foi, aliás, o caso da última eleição, da eleição anterior, de 2016, há que ter esses dois lados juntos, o lado socioeconômico e também esse lado racial e societal também, porque a gente está falando da questão dos grupos raciais, mas tem também a questão de outros grupos ostracizados, né? Grupos, os LGBT, por exemplo, também, assim, vamos dizer, de uma forma geral, o modo de vida de pessoas que não seriam religiosas, que não seriam adeptas da família tradicional americana, tudo isso constitui assim, uma parte da população que, além das questões socioeconômicas, foi meio que excluída da política final, da comunidade nacional, tal como ela era concebida pelo Trump. A gente não pode esquecer disso, porque o Trump governou para a base dele, não governou para todo o povo. Nesse sentido, a figura mais consensual do Biden, como foi apontado pelo Luiz Carlos, provavelmente vai significar uma tentativa, pelo menos, de apaziguar minimamente o país. Mesmo assim, tanto os conflitos socioeconômicos quanto os conflitos raciais, identitários, vão continuar sendo muito exacerbados. E nesse sentido, bom, eu acho que seria interessante ouvir o que o nosso Eduardo Costa Pinto pode comentar sobre a percepção desses dois temas, né? Não, vou pegar esse gancho que o Numa mostrou e juntando também com o Baixo Prado, porque qual o ponto importante? Eu acho que o Prado levantou uma questão que olha, o quanto esse programa de governo, e é sim o programa progressista no sentido aí distributivo, de aumento de investimento e geração de emprego, tá? Acho que, inclusive, aqui acho que é um ponto importante, acho que isso, inclusive, permitiu que alguns segmentos que votaram no Trump na última eleição girasse, tá, para o Biden, inclusive nessas regiões que vocês já ressaltaram, que é o cinturão da ferrugem. Ou seja, como, e aí sim, o Trump governou para a base, como o Numa alertou muito bem, mas como não conseguiu, em termos de impacto, o que ele prometeu no sentido dessas regiões, no sentido maior do que talvez das expectativas prometidas, então isso gerou, em certa medida, talvez uma guinada ou alguma espécie de processo. E aí, eu queria chamar a atenção e ressaltar o que vocês já falaram, e que o Numa destacou muito bem, a questão da eleição norte-americana está associada a essa dimensão econômica distributiva de renda, mas essas outras dimensões que passam de como a configuração da sociedade norte-americana, em que a dificuldade de gerir, né, a questão econômica no sentido distributivo trouxe à tona as tensões históricas da própria formação da sociedade norte-americana.
A gente vê isso na configuração do que é a eleição dos Estados Unidos. Cada estado, né, tem uma legislação específica. Alguns desses estados votam republicanamente ou no democrata historicamente, dado o perfil econômico, político e social, como o Numa alertou. Tem a ver, inclusive, ficou mais forte isso ainda no período recente, que é essa coisa do voto no centro urbano e no voto das pequenas cidades. Então, dos valores, como o Numa alertou, e aí jogando ainda mais ênfase na questão religiosa, né, que também é uma variável importante na questão norte-americana. E eu vou acrescentar uma tensão ainda maior, que tem a ver, que para mim, com essa dificuldade do Estado norte-americano ou do governante nesse momento, para fazer um projeto de geração de emprego e reconfiguração da questão da distribuição de renda, você vai ter que mexer nas estruturas de renda, né? Você vai ter que aumentar a taxação, reconfigurar o processo, e parte expressiva da base, né, do Biden, né, e aí olhando o que é o Vale do Silício, olhando o que é Wall Street, esse pessoal não vai e vai tensionar muito se for cobrado qualquer tipo de taxação. E aí só lembrando, os projetos mais progressistas, se a gente pensar pós-45, eles só aconteceram quando o Estado Nacional, naquele momento, tinha uma força para ir no sentido até nos interesses contrários às frações capitalistas. E eu não vejo, nesse momento histórico, essa configuração dessa força tão grande. Eu acho que para girar vai ter que acontecer ainda muito mais questões e problemas. Eu vou, para rodar, nesse sentido, por isso que eu acho que não é a figura do Trump. Você tem um problema de estrutura social que vai da questão dos valores, que vai na questão das disputas entre as frações de classe norte-americana. Basta olhar o que é, por exemplo, né, o pessoal da energia limpa, o pessoal do shale gas, o pessoal do carvão. Quem disse que tem uma convergência aí? Né? Ao mesmo tempo, se o Biden diz que vai voltar para a energia limpa, o que vai fazer na discussão do petróleo e da questão da segurança energética, que inclusive também gera bastante emprego? Né? Ou seja, tem uma tensão muito forte que não, além do que o próprio Baixa alertou, que tem a questão, inclusive, da cena política, que é o Senado e o próprio Congresso. Né? Então, assim, eu acho que a intenção pode até existir agora. Será que, aí a pergunta é para a gente debater mesmo, será que existem condições materiais, que seja na cena política, ou que seja na estrutura da sociedade hoje, olhando como o pessoal da grana vai reagir à taxação sobre a renda? Porque, e aí nesse sentido que eu queria, para passar a bola, eu acho que tem uma crise de hegemonia. Diga Numa. Não, continua, Dudu. Achava que você tinha acabado. Não, eu acho que tem uma crise de hegemonia do neoliberalismo enquanto gestão dos conflitos distributivos, a despeito da ideia neoliberal nunca estar tão forte nos sentimentos individuais das pessoas. É isso que eu queria passar. Para a gente fazer esse debate dessa provocação que eu levantei aqui. Eu só queria fazer uma observação pontual e depois repassando para os camaradas, sobre a questão da tributação. Tá? Nesse sentido, o fato que o que tudo indica, mesmo se os resultados não são definitivos, o Senado vai permanecer republicano, como já foi apontado pelo Eduardo Bastian, e um imenso empecilho para uma eventual reforma tributária. Tá? Então, nesse sentido, vai ser muito difícil passar uma reforma tributária de grande, de grande envergadura, né? Porque vai ser bloqueado provavelmente pelo Senado. Mas aí não esqueçamos um ponto. A crise do Covid mostrou, né, que, no final das contas, não há mais tanto empecilho em relação ao gasto do Estado. E no caso dos Estados Unidos, esse empecilho assim que existia na parte republicana, com aquelas tentativas assim com aqueles lockdown, né, sem relação com a epidemia atual,
mas com as votações, assim, os empecilhos para aumentar o teto da dívida. Isso, 10 anos atrás, é isso. Isso, Obama. esse tipo de coisa acabou. Tá? Acabou, e tem um elemento muito importante, que aqueles ricos, aquelas grandes empresas, que de fato não querem uma mudança na estrutura tributária do país, que mudou durante o mandato do Trump, a presidência do Trump, no sentido de isenções maiores ainda, de imposto. Ninguém na elite americana quer uma mudança em relação a isso. Mas se está chovendo dinheiro, todo mundo está muito feliz em relação a isso. Então, o que pode, a margem de manobra que pode ter o Biden, é de simplesmente aumentar o gasto social e depois, assim, e manter mais ou menos a mesma estrutura tributária. Eu tenho, e aí nisso, eu tenho uma convergência total com o Eduardo Costa Pinto, eu tenho grandes dúvidas em relação ao fato que haverá uma mudança assim, na estrutura tributária total. Eu já ouvi essa história no caso da eleição do Hollande na França, alguns anos atrás, que também tinha no seu programa, ia até uma taxação, até uma tributação até 80% das rendas mais altas. Não aconteceu. No caso dos Estados Unidos, não duvido que aconteça. O que pode acontecer dentro de um programa mais, vamos dizer, progressista do Biden, ele vai ter que também dar satisfação à ala da esquerda do Partido Republicano, do Partido Democrata, né? Que hoje em dia ganhou muita força, tanto dentro do partido quanto em termos de manifestação popular, de apoio popular na população como um todo, provavelmente vai aplicar, espero, uma parte desse programa social. Mas eu duvido muito que haverá grandes mudanças na estrutura tributária, como foi colocado já pelo Eduardo Costa Pinto. Tá? Pradinho, você queria fazer um comentário? Quero. Para começar, eu acho que eu quero chamar a atenção, porque eu não acho o Trump um acidente. Trump faz parte do mesmo tipo de movimento que levou a Modi na Índia, a Orbán lá na Hungria, a Bolsonaro no Brasil, a Duterte nas Filipinas. Quer dizer, os Estados Unidos, isso não é diferente de outros lugares. Tem um livro muito interessante que saiu de um indiano sobre isso daí, que chama-se do Pajak Mishra, fala de a idade da raiva, The Age of Anger. Você tem uma sensação de parte da sociedade, em todos os lugares do mundo, de raiva, de ódio, uma frustração profunda, em função do absoluto fracasso da agenda neoliberal de entregar o que prometia, que é uma sociedade de mais oportunidades. Pelo contrário, nunca foi a ideia de que uma sociedade meritocrática iria trazer a oportunidade para todos aqueles que trabalhassem duramente teriam a justa remuneração, fracassou. E as ideologias, tanto a social-democracia quanto o socialismo, não responderam à altura. A experiência do marxismo foi um desastre no século XX, a social-democracia europeia estava em retrocesso, e o que ascendeu é que a resposta à natureza dos problemas foi respondida pela linguagem da extrema-direita, não muito diferente do que houve nos anos 30. É sempre complicado quando a gente faz essa comparação, porque as pessoas dizem que o fascismo foi diferente, o momento histórico é diferente. É um momento histórico diferente, não tem a ver, não é exatamente o mesmo fascismo dos anos 30, mas é uma linguagem muito similar daquela que ocorreu dos anos 30, da mesma desorganização que você tem dentro disso. Eu não acho
que o trumpismo vai desaparecer. Pelo contrário, ele está mais forte do que nunca. Nós temos que lembrar que Trump teve mais de 70 milhões de votos, mais do que Obama. Então, ainda é uma força política muito grande, e eu concordo com Bastian que o jogo no Congresso vai ser muito duro, porque você não vai ter uma oposição racional disposta a negociar, é uma oposição que quer ver o circo pegar fogo. Aliás, não é muito diferente daquilo que acontece no Brasil, que está acontecendo em outros lugares. Você tem uma desorganização da civilidade, do projeto de convivência. A base do funcionamento de uma sociedade é o reconhecimento do outro como parte integrante dela. Se quem ganhou quer levar tudo e não quer conceder nada, e quem perder quer inviabilizar o funcionamento da ordem da sociedade, a instabilidade passa a ser a rotina das sociedades. Eu acho que nós vamos ver isto. Dado isto, eu acho que os democratas não têm saída. Ou eles trazem alguma resposta para aquele trabalhador branco que não tem curso superior, que ainda representa uma parte muito importante da sociedade americana, que não está nem um pouco preocupado com a questão identitária, e hoje é capturado por esses setores. Nós temos que, inclusive, chamar a atenção que os newborn Christians, os cristãos evangélicos, etc., viraram quase que um partido político, aliás, não muito diferente do que o Brasil, com umas agendas muito estranhas nos Estados Unidos. A mesma coisa, tal como aqui, em outros lugares do mundo também. Isso, de alguma maneira, não está equacionado. A instabilidade política está instaurada e veio para ficar. A questão que se coloca é se os democratas, de alguma maneira, vão fazer alguma coisa para tentar sobreviver nessa situação, ou vão fazer mais do mesmo. E aí, como alguns de vocês falaram em outras oportunidades, nós corremos o risco de ter a volta, não sei se o Trump, nem se ele pode voltar ou não, mas uma figura muito parecida com ele. E isso vai ficar, vai lá e vem cá, enquanto você não tiver uma saída razoável. Prado, não só parecido, até mais orgânico da extrema-direita do que o próprio Trump. Pois né? É isso, porque o Trump ele tem um lado cínico, né? Tem um lado oportunista. Né? Um lado algumas coisas que ele... algumas teses que ele defende dessa turma, eu tenho dúvida se pessoalmente ele acredita nisso. Agora, pode entrar alguém mais raiz, como o Dudu comentou, né? Alguém realmente mais identificado com essas pautas. Mais radical do que o Trump. É muito irônico, porque aquele que fala em nome da família, você vê a vida do Trump, não é exatamente, ele não é um grande seguidor da família tradicional. Né? Não tem uma isso vale para o Brasil, né? para o nosso presidente, vale para outros. Quer dizer, isso pouco importa. Inclusive, ele foi um apoiador histórico do Partido Democrata. Né? Por muitos anos ele apoiou o Partido Democrata. O que eu estou dizendo hoje, esses governantes que respondem pela direita e vão trazer evangélicos, puritanos, etc., eles não são assim na sua vida pessoal, são homens muitas vezes pragmáticos. Pouco importa o que eles pensam. Eu acredito até que uma parte pode até pensar algumas coisas disso. Mas isso é uma agenda, é uma oportunidade do empreendedorismo no plano das oportunidades políticas. E representa um segmento importante da sociedade. É isso que eu estou colocando. Mas o problema é o seguinte, sob o ponto de vista econômico, o projeto, a agenda de reformas eternas, profundas do neoliberalismo, eu acho que nós estamos num momento que o grande autor para se pensar agora é Polanyi. Quando Polanyi fala que o projeto do mercado e do liberalismo total levou à Primeira Guerra Mundial e levou à Segunda Guerra Mundial, levou à desordem, e o mundo pós-guerra tentou restaurar a ordem através de algum projeto de um capitalismo regulado, eu acho que nós caímos na mesma armadilha.
esta ordem como está, ela só tem saída se houver uma repactuação. Ela não dá estabilidade. E o que eu acho contraditório, sabe, aí eu falo um pouquinho, Dudu, é que eu acho que não dá, no final não dá nem... só dá lucro no curto prazo, ganhos é de curto prazo. O período dos anos dourados do capitalismo deu um grande lucro para as grandes empresas. Mas, Prado, aí a lucratividade é muito alta nos Estados Unidos, Prado. Porque o pessoal vai desistir do lucro no curto prazo, que o curto vira médio e vira longo. Não é da máxima do capitalismo, é só o meu ponto. Essa que é a minha questão. Não, você tem razão, mas há um custo de uma estabilidade muito grande que pode levar a seu fim. Esse essa é a contradição do sistema. Mas essa curto prazo inviabiliza no médio. Mas essa que é a contradição, porque os capitalistas eles não pensam enquanto unidade nesse sentido, eles vão pensar em ganhar o lucro dele imediato. Então avisa para o pessoal do Vale do Silício que vai, por exemplo, trazer produção industrial para dentro e vai aumentar o custo dele em 30% e reduzir a taxa de lucro dele do tamanho desse. O pessoal, Prado, vai fazer plebiscito, vai chiar, vai para porrada na disputa com o Estado. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria, e aí puxando, eu acho que aí você trouxe um ponto, Prado, que é a coisa da extrema-direita, e acho que é o efeito do Trump para a extrema-direita, acho que sim tem um refluxo temporário, porque tinha, sim, quase um internacional de extrema-direita, mas eu queria puxar um ponto para ouvir também vocês, é o seguinte, tem uma discussão até no campo da esquerda brasileira que parece que a vitória do Biden significaria uma completa, assim, o Bolsonaro desmancharia, em que o Prado já alertou, o Biden ou os democratas tem uma coisa beligerante gigantesco. Né? Isso foi no Obama, tá? Isso foi no... Não tô gravando. Isso foi no Obama, isso foi no Clinton, foram os que mais jogaram bombas, né? com discurso de direitos humanos. Então, assim, tem uma... Claro que tem a discussão que você falou, do racional da extrema-direita, mas tem uma perspectiva muito binária, meio limitada para olhar o que é que representa o imperialismo norte-americano e suas formas de dominação. Então, parece que agora tudo vai ser resolvido, no nosso caso interno, com a vitória do Biden. Assim, eu estou provocando mesmo... Para nós é bom de curto prazo, tudo bem, mas eu não acho que muda e o jogo continua muito pesado. As oportunidades para países como os nossos são oportunidades limitadas nessa conjuntura. O que eu estou colocando é o seguinte, o mundo continuará instável. Eu não consigo ver redução de instabilidade. Agora, eu acho que você tem oportunidade para melhorar um pouco a vida no interior dos Estados Unidos, se for bem sucedido. Isso é que o Baixa está falando. Pode ser que ele queira e não consiga. Aliás, o Numa também falou na questão do Ronald. É claro, nós estamos vendo são as intenções, né, que é o que dá para a gente ver. Nós estamos discutindo o que eles apresentam. O que vai ser aí fica muito difícil de saber. Né? Numa, mas dá para Dudu, desculpa, vai, Numa. Numa, você queria fazer uns comentários, por favor? Não, Dudu, faça seu comentário, já faço o meu. Você queria... Eu queria só comentar coisas das estruturas sociais que determinam, mas assim, eu fiz essa discussão, Prado, não era nem o contraponto, é porque uma parte enorme da esquerda hoje acha que o Bolsonaro desmancha... Olha a Joaninha passando aí na área. Uma interrupção para a gente ter a entrada de um novo participante no nosso debate. Pode trazer aí. Eu não estou vendo, Ronaldo. Não estou te ouvindo, Ronaldo. Desculpe, estou falando que Joaninha pode ajudar na discussão, né, como você disse, né? Quem sabe? Traz a participação especial, Participação especial. Segue aí. Não, Numa, e aí, na verdade, eu só queria chamar um ponto aqui, na verdade, para não é nem um contraponto a você, mas tem uma discussão, no caso do Brasil, rodando hoje gigantescamente no campo da esquerda, como se a vitória do Biden significasse uma grande transformação das relações de políticas e econômicas internas no governo brasileiro. E eu queria alertar que, na verdade, acho que o Brasil está muito pequeno dada a configuração atual. Não tem muito sentido o Biden se mover para mexer contra o Bolsonaro, não tem sentido lógico, não tem... Eu acho que esse que é o ponto que eu queria alertar. O Brasil não é prioridade. O Brasil eu vi no programa, não aparece quase nada do Brasil, a não ser questão amazônica. Eu acho que o Brasil
É claro, depende muito do governo brasileiro. Se o governo brasileiro não criar maiores problemas, eu acho que a relação com o governo americano pode ser uma relação tranquila do governo Bolsonaro. Eu não acho nenhuma razão, no plano econômico, você ter nenhum conflito. Eu acho, inclusive, que a questão da China, a pressão sobre a contratação do 5G da China continuará não muito diferente do que no governo Trump. Numa, por favor, que você ficou bem comportado aí, enquanto os dois ficaram ali trocando bolinha um com o outro. Imagina, não queria justamente interromper esse diálogo, né? Não, eu só queria, assim, alertar, né? Porque quando a gente pensa em termos de perspectivas, há sempre a questão do que vai ser, como vai evoluir essa herança do Trump, que seja através do Partido Republicano, né, da própria estrutura partidária, né, quanto em termos de influência sobre o país. Bom, e aí eu acho que não é tão claro que o futuro do Partido Republicano seja necessariamente do lado de mais um populista, de um populista ainda mais, vamos dizer, extremista, entre aspas, do que o Trump. Tá? Não esqueçamos que tem uma parte não negligenciável do Partido Republicano que não gostava muito da figura do Trump. Tem uma parte mais centrista, entre aspas, do Partido Republicano, que fez com que, por exemplo, apesar dos esforços do Trump, ele não conseguiu realmente revogar e voltar atrás na questão do Obamacare, tem uma parte assim do Partido Republicano que não que gostaria de voltar a um rumo assim um pouco mais normal. E de uma certa forma, a derrota do Trump, que, lembramos, uma derrota rara, são poucos presidentes tentando seu segundo mandato que perderam os Estados Unidos. Você teve o Carter, você teve o George Bush pai, e pronto, acabou. Tá? Então, essa derrota e a oportunidade dentro do Partido Republicano de uma mudança de equilíbrio. Ou seja, toda essa turma que começa lá atrás com aquele Teapot, com a Sarah Palin, depois com o próprio Trump agora, não sei, eu acho que ela sai enfraquecida dessa eleição. Eu sei que, bom, uma visão polêmica, mas eu tenho também certeza, pelas pesquisas que saíram, pelas análises sociológicas que saíram, que uma parte significativa do voto pelo Trump não foi motivado por uma identificação com a pauta anti-minorias, sei lá, laicidade, ou assim, uma identificação total com as temáticas do Trump. Eu acho que é muito motivado por essa questão da economia, tá? Da questão econômica, porque com o Partido Republicano e a campanha do Trump conseguiu passar essa ideia que, no fundo, o Trump se preocupava muito de economia, que a economia americana era muito próspera, que a crise sanitária, de uma certa forma, enfim, representou, obviamente, uma parada para essa dinâmica, mas que o melhor para recolocar os Estados Unidos no crescimento seria o Trump. Então, teve muita insistência nessa questão econômica e pelas pesquisas numerosas que apareceram nessa fase de campanha eleitoral, muita gente foi motivada na sua votação por essa questão, já que, pelo contrário, do lado do Biden, essa parte econômica foi um pouco deixada de lado e foi mais empurrada para frente a questão da crise sanitária e também simplesmente o fato de
o voto pelo Biden ser um voto anti-Trump nas manifestações justamente grotescos ou até, vamos dizer, muito problemáticas nas questões identitárias, nas questões assim, sociais. Tá? Então, acho que tem que tomar cuidado com essa ideia que necessariamente tem uma parte dos Estados Unidos, assim, metade da população americana se identificaria com a visão do populismo quase de ultradireita do Trump. Tá? Meus amigos, olha só, servindo aqui a conversa, eu acho que está interessante. O tema, evidentemente, não inesgotável, né? Ainda mais exatamente nesse momento que a gente está falando, né? A gente está falando justamente do dia que o Biden conseguiu lá, finalmente, os delegados suficientes para ser declarado, né, vencedor da eleição americana. Então, a gente está num momento muito ainda, né, muito em cima do jogo, do calor dos acontecimentos, com grandes questionamentos, né, sobre o que vai acontecer, mas a gente considerou importante, né, conversar com o pessoal que acompanha a gente, né, nesse programa sobre um tema, sobre esse tema, que é o tema que está colocado na mesa, né? O que eu gostaria de, para encaminhar o fechamento do programa, né, já estamos aqui na nossa hora já, fazendo sempre o papel do âncora, né? O papel do âncora é acabar a conversa, manter os prazos. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, quer dizer, exatamente desse momento que vocês estão vendo agora. Qual é o significado da eleição americana, dessa eleição? O que significou essa eleição americana? Todo o processo, a própria eleição do Biden, a radicalização muito forte, teve o papel da mídia, um papel muito, muito protagonista, né, dentro do jogo, questões econômicas, a pandemia. Eu me lembro que a gente fez um programa exatamente sobre os Estados Unidos e a pandemia, e eu lembro o Prado começando o programa chamando a atenção. A economia americana vinha bem, né? Até a pandemia. Me lembro o Prado chamando a atenção para isso, que nós já discutimos isso. E aí hoje eu faço essa pergunta para vocês, quer dizer, o que significou essa eleição americana? O que significa essa eleição americana? Olhando assim de uma forma, eu diria que vocês fossem objetivo. Olha, significa... Não é uma pergunta fácil, né? Mas, enfim, vocês são bons, são capazes de responder. Começar com o Bastianzinho. Bastianzinho, o que significou essa eleição americana? Vamos lá, eu vou dar algumas pinceladas, né, sobre isso. Primeira coisa, uma observação mais geral sobre tudo que estava sendo discutido anteriormente é que neoliberalismo gera perdedores, né? Gera muitos perdedores, né? E não dá soluções, né? Não dá saídas para esses perdedores, né? Em algum momento, esses perdedores respondem, né? Vão responder, vão buscar alternativas, né? Isso vai se manifestar em Brexit, isso vai se manifestar, por exemplo, nos coletes amarelos na França, isso se manifestou em Trump. Não, isso se manifestou em Trump. Então, está aí, essa é uma das matrizes, né, um dos vetores que levaram à ascensão do Trump. Tá? Bom, eu tinha comentado anteriormente sobre os porquês da vitória do Biden, né? Que eu ia falar de uns dados que eu acabei não falando. O desempenho sobre Trump não foi ruim, até entre 2017 e 2019. O Bicalho falou sobre isso agora há pouco, né? A economia cresceu mais do que os outros países, a economia americana cresceu mais do que outros países que compõem, na média, o G7, né? Desemprego estava baixo, tá? Houve ganhos salariais e para aquele trabalhador de mais baixa renda, a renda média aumentou, tá? E aquele trabalhador de renda mais baixa teve um crescimento nos seus rendimentos, tá? Então, quer dizer, não era um governo que estava tendo um desempenho ruim na economia. E como eu chamei a atenção, em princípio, a reeleição estava muito bem encaminhada antes da Covid. Então, por isso a gente tem que pensar, tem que refletir isso no nosso espaço. Na verdade, não tem aqui um intuito de
a pretensão de responder, né? Na verdade, de deixar a questão que eu já tinha colocado anteriormente, que é entender por que Biden ganhou. Né? Lembrando também um ponto que o Numa destacou, que é raro um presidente não se reeleger nos Estados Unidos. É muito raro. Né? O Trump se juntou a uma lista muito pequena de presidentes que tentaram a reeleição e fracassaram. Né? Agora, o porvir, a pergunta, agora sim, chegando à pergunta do Bicalho, é muito difícil de responder. Na verdade, o que no curto prazo tá, é um refluxo, né, nesse movimento de ascensão da alt-right. Né? Isso, de certa maneira, a derrota de uma figura tão representativa, né, do presidente do país mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, que era um representante desse grupo, certamente significa um enfraquecimento dessa tendência. Tá? Agora, e aí com isso eu encerro, né? Tudo depende, olhando para um horizonte mais longo, de como Biden se sairá. Tá? Porque um fracasso do Biden pode levar a um retorno do Trump, se isso for legalmente possível, tá? ao surgimento, enfim, de uma liderança análoga a Trump, tá? Ou até algo pior. Tá? Lembrando, chamando a atenção para um ponto que o Numa destacou, né? Pensando um ponto que o Numa destacou, na verdade o Partido Republicano entra em disputa. Porque algumas figuras importantes do partido não gostam do Trump, tem alas que detestam o Trump. Por outro lado, ele tem, acho que 80 milhões de seguidores no Twitter, né, o Bicalho. Ele tem uma plataforma muito grande e tem também um eleitorado fiel, que adora ele. Né? Então, no caso dos Estados Unidos em particular, o Partido Republicano é um partido em disputa de agora em diante, nesse próximo quadriênio. Agora, os caminhos vão depender muito do que o Biden conseguir fazer. E aí existem todas essas restrições internas, né? Seja dos grupos de interesse, tá? Como eu falei, como o Dudu falou, seja também pelos próprios limites, né? Questão que o Senado, enfim, pode impor ao Biden. Né? Então, aí essa, na verdade, esse é um ponto de interrogação, né, que permanece. Né? Acho que é difícil a gente projetar, né, tendências no médio e no longo prazo. Tá? E com isso, né, já um clássico, né, eu me despeço antecipadamente, né, aqui dos amigos, né, amigos e colegas, né, e dos nossos ouvintes, né, deixando um abraço a todos. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Márcio. Dudu, qual é o significado das eleições americanas, Dudu? O Bicalho só faz pergunta difícil. Eu vou tentar ser breve, porque hoje eu me alonguei demais. Falei muito, mas vamos lá. Qual é o significado da eleição americana? Eu acho que é assim. Nesse primeiro momento, eu realmente acho que está se dando um significado maior do que acho que a eleição norte-americana vai representar nesse processo. Porque parece que nesse momento é como se fosse assim, a democracia norte-americana está salva, a extrema-direita no mundo vai perder força, vai ter uma reconfiguração, inclusive, da relação no sistema internacional. Eu posso aqui estar sendo pessimista e equivocado, mas assim, para que isso aconteça, eu acho que você teria que fazer uma profunda transformação de como o governo, o Estado norte-americano se volta para dentro e para fora do sistema internacional. E eu não acho que existam condições materiais internas hoje, nem para o governo conseguir avançar na questão distributiva, dado principalmente o poder das grandes empresas, das frações de classe, e da dificuldade de coordenar esse capitalismo no próprio Estados Unidos, dada a pressão chinesa no sistema internacional. E acho que aí a política externa norte-americana é marcada pelo forte intervencionismo, a categoria imperialismo é fundamental para entender isso, e não vejo nenhum sinal que Biden mudará. A diferença é que será
talvez um imperialismo dito humanitário. Sempre lembrando que o Trump foi o governante que não criou nenhuma nova guerra nesse período histórico. O Trump tem outras coisas que a gente pode criticar enormemente, como a gente já fez aqui. Mas ele muito mais tirou os Estados Unidos da guerra do que colocou os Estados Unidos da guerra. Então, acho realmente que não gerará profundas mudanças na trajetória atual, concordando com o Prado, porque nós vivemos um momento de profunda instabilidade e os ciclos eleitorais não resolvem o nosso processo, porque o nosso processo de crise está associado a uma reconfiguração desse capitalismo, uma crise de hegemonia do neoliberalismo como forma de gestão dos conflitos distributivos, numa profunda desigualdade social, aumento da pobreza, da miséria, e essa população que não consegue enxergar o horizonte para frente, ela está atrás de uma saída. Se o Trump não entrega, como acho que em parte entregou parcialmente, né, ela gira, ela está atrás dessa transformação. E acho que essa inquietação que o Prado alertou, do ódio dessa inquietação, tem a ver com a deterioração das condições materiais das pessoas e não conseguirem olhar para frente. Então ela fica atrás de um salvador, fica atrás de um herói, fica atrás de um populista, se for o caso, mas não é por uma questão ou da figura do populista, ou da fake news, ou da, vamos dizer, de uma certa irracionalidade. Não, as pessoas têm essa racionalidade e querem mudar das condições materiais. E se você não reorganiza essas estruturas sociais, reconfigurando emprego, renda, salário, distribuição de renda, esse fenômeno persistirá por muito tempo, e acho que as tensões, tanto nos Estados Unidos quanto nas disputas geopolíticas, tendem a aumentar. E no caso brasileiro, né, nós ficamos insignificantes e não acho que terá grande intervenção, porque os nossos recursos naturais já foram, vamos dizer assim, nossas mudanças regulatórias, metade do pressão já está no controle de empresas estrangeiras, e não acho que tem grandes elementos de mudança aqui, porque a gente já, vamos dizer assim, cedeu tudo a preço de banana, não tem sentido ficar girando eleitoralmente, gerando instabilidade. Agora, se a gente, em algum momento, tentar reverter isso, aí se prepara, pode ser Biden, pode ser o radical que for, sempre lembrando que a espionagem na Petrobras foi durante o período Obama. A guerra híbrida e a estabilidade foi durante o período Obama, tá? Nesse processo de estabilidade brasileira. É o alerta que eu queria fechar. Nesse momento, eu acho que não tem... estão superestimando os possíveis impactos de mudanças profundas com a vitória do Biden. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua participação nesse debate aqui na mesa redonda. Numazinho, qual é o significado dessa eleição americana? Né? O que significou essa eleição americana? Ou não significou nada? Acho que ela tem eu faria, como meus camaradas, uma divisão entre a dimensão interna, como fez em particular o Luiz Carlos, entre a dimensão interna e a dimensão externa. Tá? E na dimensão externa, realmente, há também duas dimensões, então complica um pouco a análise. Mas, bom, rapidamente, na parte interna, como foi já enfatizado durante o programa, é difícil saber exatamente o que vai acontecer. Provavelmente vai ter limitações grandes assim na atuação do Biden, que tem a ver também com a própria estrutura do Partido Democratas, mas eu estaria pronto a apostar que mais coisas serão feitas do que durante a presidência do Obama, porque dessa vez foi claramente integrada na base do Biden e, assim, no seu programa, as contribuições da ala da esquerda do Partido Democrata, em particular, contribuições do Bernie Sanders. Isso não tinha acontecido na última eleição. Então, isso é uma diferença já fundamental. Bom, pensando na dimensão externa, aí as questões são um pouco, ou seja, a questão da projeção dos Estados Unidos, de um lado, e a questão do que representa essa eleição para o mundo. Em termos de projeção geopolítica dos Estados Unidos e geoeconômica, na verdade, é provável que vai ser a situação, mas de repente pior do que ela era com o Trump. Por quê? Porque os
democratas têm, de fato, uma tradição intervencionista. O próprio Biden foi enfático ao dizer que ele ia retomar a aproximação com os parceiros da OTAN, ou seja, isso que nos garantiu guerras no norte da África, no Oriente Médio, Líbia, o caos na Síria. Bom, esse programa, que foi aplicado no tempo durante os mandatos do Obama. Tá? Então, do ponto de vista da geopolítica mundial e da desestabilização de regiões inteiras, infelizmente, eu acho que a gente não pode esperar algo muito positivo da eleição do Biden. Do ponto de vista geoeconômico, aí a grande questão é saber se vai voltar a pauta de integração geoeconômica multilateral liderada pelos Estados Unidos, que era carregada pelo Obama. O Acordo Transpacífico, o Acordo Transatlântico, esses acordos, muito prejudicáveis para os outros países, eram carregados com força pelos democratas. Tá? O Biden foi relativamente ambíguo em relação a isso. Tá? Mas não é impossível imaginar que voltem essas pautas que não são muito boas, vamos dizer, do ponto de vista geoeconômico. Tá? Bom, isso é o lado negativo. E uma última coisa. Entre aspas, a vantagem do Trump ter sido o que ele era é que ele desorganizou, isso ficou muito claro, estruturas do Estado americano justamente dessa projeção externa. A CIA, por exemplo, ficou completamente desestruturada durante o mandato do Trump. Então, nesse ponto de vista, a sua capacidade de atuação também ficou muito menor. Então, a gente pode dizer que justamente essa figura do Trump muito isolacionista em muitos pontos, muito assim nessa questão de uma negociação direta, bilateral com cada país, ela deu uma certa forma, não foi tão ruim assim para o mundo. Provavelmente foi até melhor do que o intervencionismo geopolítico e geoeconômico tradicionalmente associado ao Partido Democrata nos últimos anos e a partir, vamos dizer, mais institucionalizada do Partido Republicano. Concluindo, depois, obviamente, isso, a meu ver, esse aspecto, pelo menos no primeiro tempo, é eclipsado e deixado no segundo plano em relação à questão simbólica que representa a eleição do Biden. A eleição do Biden, como já foi colocado pelos camaradas, em particular pelo Dudu, ela representa a derrota de uma certa direita. Uma direita ultranacionalista, vamos dizer, preconceituosa em termos sociais, muito retrógrada em termos de distribuição de renda, enfim, algo muito ruim. E que, infelizmente, tem servido o Trump tem sido uma espécie de grande farol por um certo número de dirigentes que se inspiram, que se espelham nele, se espelham na sua força. Tá? O caso na Eslovênia, na Hungria, na Europa, e o caso na América Latina com o Brasil. Bom, a gente tem assim, essa onda populista de direita, ultradireita, podemos dizer, que tirava muita força do fato de ter esse exemplo, que é a maior economia capitalista do mundo, com essa figura do Trump. Com a sua queda, isso representa realmente uma derrota para essa tendência. Isso mostra que os discursos, que são discursos de
sistemática, de divisão sistemática da população, de ostracismo em relação a determinados grupos, não são necessariamente tão, vamos dizer, enfim, não tem necessariamente uma força tão grande no longo prazo. Tá? Então, eu acho que para o mundo, no fundo, em termos assim de derrota da ultradireita populista, nacionalista, a derrota do Trump e a vitória do Biden foi algo positivo. Valeu, obrigado pela sua contribuição, Numazinho. Prado, nosso decano, nosso historiador, né? Veja só, Nosso historiador de carteirinha. Aí eu perguntaria para você, Prado, encerrar a nossa discussão. Já agradecendo a sua participação de antemão. Pradinho. Bem, o grande desafio nessa hora e nesse tema é ser breve, mas o ponto, primeiro, do impacto dessa vitória do Biden já foi falado por todos os que me precederam. Em primeiro lugar, é uma derrota da alt-right, da direita radical, que nome se queira dar, mas esse segmento da direita caricato, mas nem por isso menos ruim, negativo para o mundo. Então, isso é a segunda boa notícia que impõe um ônus sobre a extrema-direita. A outra saiu há 2 dias atrás, que foi uma decisão do Parlamento Europeu que estabeleceu a possibilidade de imposição de restrições sobre países que não seguem o rule of law, que não segue o devido sistema legal. Em especial, isso é destinado à Polônia e à Hungria. Então, ou seja, a extrema-direita não pode tudo. Ela passou por uma fase de muitas vitórias. Aparentemente, ela vai começar com uma fase de derrotas. Isso não garante que ela está derrotada. Eu acho que, pelo contrário, ela está presente, ficará presente durante muito tempo, mas, a meu juízo, isso é uma boa notícia e sinaliza positivamente. O segundo ponto, e isso é mais complexo, é que o Partido Democrata volta ao governo dos Estados Unidos e volta na área internacional a business as usual. Então, aqueles pontos que o Numa já falou, vai retomar a força da OTAN, vai retomar do ponto de vista do Irã, provavelmente vai ser positivo, que vai retornar à negociação na base do Irã, vai ter uma política pragmática no Oriente Médio, claro, levando em conta os interesses americanos dentro disso daí. Ou seja, vai ser, nesse sentido, não muito diferente do que foi no passado. E a experiência internacional vem mostrando que a política americana nessa esfera internacional foi e tem sido excessivamente belicosa e tem trazido muita instabilidade na área internacional. Não acho que isso deva mudar com Biden no poder. De qualquer maneira, muitas coisas podem acontecer daqui por diante, nós vamos ter que esperar para ver o que pode acontecer, mas definitivamente a tentativa de se caminhar para algum tipo de compromisso entre a agenda neoliberal e uma agenda um pouco mais inclusiva parece que está na mesa. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, isso não é pouco, é que provavelmente o Partido Democrata vislumbrou a possibilidade de que ele terá que fazer alguma coisa para poder se manter no poder. Isso significa ir um pouco atrás na agenda neoliberal, não de maneira nenhuma a
abandonar, como já foi falado aqui, porque, obviamente, Biden faz parte desse grupo, que vem de Clinton em diante, mas alguma coisa ele vai ter que fazer em torno disso. O que vai acontecer vai depender de várias outras forças políticas e nós vamos ter que aguardar para ver o que o futuro nos espera. Mas é isso, o tema é muito interessante, permitiria nós passarmos aqui horas conversando, mas eu sei que nós temos uma limitação de tempo e nós temos que segui-la. Muito obrigado, Prado. Valeu, Pradinho, pela sua contribuição. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham, né? Nós esperamos que nós tenhamos dado uma contribuição, né, para vocês compreenderem um pouco esses eventos, né, no caso dessa eleição. A função desse programa é essa, né, ajudar o pessoal que nos acompanha a ter uma visão sobre essas coisas todas que acontecem no mundo. É uma contribuição modesta, né, Prado? A gente sabe que as coisas são extremamente complexas, mas a gente tenta dar uma contribuição, ajudar, enfim. Acho que essa é a nossa função, como sempre né, o Eduardo Costa Pinto fala, sempre essa a função de uma universidade que é pública, né, e, portanto, deve dar a sua contribuição. Então, obrigado a todos, a todas, e esperamos que a gente se encontre mais uma vez nesse programa, né, aqui no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, no seu canal, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e nos vemos.